Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer você pela audiência, pela oportunidade de estarmos juntos, meditando, refletindo, sobre a nossa espiritualidade. Então vamos convidá-los agora a fazermos a nossa prece. Deus de amor e bondade, nos abençoe, nos ilumine, nos ampare, para que em sintonia contigo, Senhor, possamos buscar a verdade que nos liberta. Sê conosco, hoje e sempre, que assim seja. Gente, hoje nós vamos falar um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre meditação, tá certo? Então, esse assunto eu acho um dos mais importantes que nós temos que estudarmos sobre o tema, praticarmos, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? A primeira questão é, o que é meditação? Você já ouviu falar em meditação? Acho que todo mundo vê. Tal. Meditar, a pessoa pensa, meditar é pensar, né? Talvez se for no Aurélio vai falar, meditar é pensar. Não. Pensar, você pensa todo dia num monte de coisa, não é? Então, esse conceito de que meditar é pensar, é refletir, não é o termo correto para a meditação. Que eu diria que a meditação seria como nós poderíamos conceituar? Eu acho que existem vários conceitos. Um deles é em relação à terapêutica. Meditação é o medicamento mais importante para a nossa alma, sabe? Associado, óbvio, com a oração. Esse seria um conceito. De uma forma prática, o que seria meditação? É o momento em que você vai escutar você. Você vai se auscultar. É como se você ouve música, você assiste televisão, você ouve pessoas falando. Que hora que você ouve você falando? É o momento em que você tira para ouvir você, para entrar em conexão com o seu eu superior, que todos nós possuímos, não é? E isso é fundamental, porque isso é o alimento da nossa alma, né? E sem esse hábito da meditação, realmente a nossa vida vai ser um constante turbilhão, de ondas e de emoções e situações que a gente não está preparado para isso. Então, no nosso mundo ocidental, nós estávamos até comentando há pouco, realmente essa prática ela é muito pequena ainda, comparado com os orientais. Eu até estava vendo uma matéria muito bacana de um grande empresário americano, inclusive assim, um influencer dos Estados Unidos, que eu não me lembro o nome, na hora que eu lembrar eu falo aqui, porque às vezes dá esse apagão. Mas ele dizendo assim, olha, eu fico muito triste porque depois que foi comprovado na faculdade de Harvard de que a meditação ela tem um poder terapêutico, ela é fundamental para a nossa vida, só 20 milhões de americanos têm o hábito da meditação. Isso me deixa muito triste, porque as pessoas já eram para estar mais conscientes. Quando eu vi ele falando isso, eu fiquei arrasado, porque 20 milhões de americanos meditando, ele acha isso lamentável. Aí eu pensei, no Brasil, socorro, como nós estamos no Brasil? Será que nós temos pelo menos 1 milhão de pessoas meditando no Brasil, Obviamente que os orientais é muito superior. Eu diria que, sem medo de errar, que 80% dos orientais têm o hábito da meditação. Faz parte da sua rotina, da sua vida diária, Os pais ensinam os filhos desde pequeno e eles sentam para meditar junto com os filhos. E nós não temos aqui esse hábito, Tem pessoas que nem sabem o que é meditar e fica perdido. Ele acha que meditar é ir para uma montanha e ficar lá olhando para o horizonte e, sabe? E isso também, pode estar relacionado com a meditação. Mas para meditar você não precisa ir para o monte e ficar no horizonte onde não tem ninguém, E isso que a gente tem que entender. Você pode, depois que você aprende a meditar, você medita dirigindo, você medita na academia, você medita na sua casa, no trabalho, em qualquer lugarzinho que você consegue fazer paz interior, silêncio interior, você medita, É interessante isso, porque eu tenho hábito de meditar dirigindo, ou fazendo academia, e aí eu consigo entrar em conexão com esse meu eu superior. Então, meditar é mergulhar dentro de você e
ouvir tua alma, te ouvir. Então, isso é importante, demais da conta. Porque o que acontece? Como nós vivemos num mundo de excesso de estímulos, a nossa mente ela não para um minuto, como se fosse um beija-flor que não assenta nunca e fica o tempo todo se movimentando. Isso é o principal fator de geração do transtorno de ansiedade. As pessoas tornam-se ansiosas, elas ficam inseguras, né? Porque nem dormindo as mentes dessas pessoas param. Eles sonham o tempo todo e se movimentam, você vê pelos movimentos na cama. Quando você faz aqueles exames com o paciente, que ele passa dormindo no hospital para que a gente faça a análise da qualidade do sono, né? A gente vê a agitação dele e que está relacionado com os sonhos que ele tem e com a mente dele que não para. Então nós precisamos parar. Isso é muito importante. Para escutar o barulho do vento, para escutar o barulho de uma folha seca de uma árvore caindo. E para isso a gente tem que selecionar e arrumar um tempo para nós, até a gente aprender. Então, nós vamos ver, né, para que serve então a meditação. Dentro da psiquiatria, que eu atuo como psiquiatra, nós vamos ver que a meditação, ela, na minha visão, supera qualquer medicamentos para transtorno de ansiedade, para síndrome do pânico, para depressão e outras patologias dentro da medicina. Não que o medicamento não seja necessário, mas ele é uma muleta para quem tem que aprender a andar. Aprender a andar é deixar as medicações e conseguir, né, ter esse equilíbrio emocional. Porque, infelizmente, em termos de inteligência emocional, nós somos uma lástima, né? Conseguimos desenvolver a nossa intelectualidade de forma intensa, mas a nossa inteligência emocional é lamentável, né? E ela está relacionada com práticas reflexivas e voltadas para a meditação. Então, a meditação, eu diria sem dúvida que faz parte, né, da terapia mais importante para a mente humana. E hoje, nos Estados Unidos, existe já comprovações científicas, né, de pacientes que deitam e eles coloca-se nele um aparelho similar à ressonância magnética que capta as ondas cerebrais, que tipo de onda ele tá emitindo, a coloração, a vibração e o tipo de onda, e isso é quantificado dentro desse desenvolvimento da física quântica que está cada vez mais, e aí a gente vai vendo o quanto essa prática da meditação ela é importante. Então, a faculdade de Harvard já comprovou cientificamente, com laudos, né, com provas concretas, a eficácia da meditação na nossa vida. Então, para isso que serve a meditação. Ela serve exatamente para nos trazer o equilíbrio, a paz interior que nós tanto sonhamos, né? Porque nós achamos que a paz ela vem de fora para dentro, e não é, ela é de dentro para fora. Você pode estar, por exemplo, na Chapada dos Guimarães, numa fazenda, escutando o barulho das águas caindo, ali tem passarinho cantando, né? Tem a folha seca caindo, você tem um contato com a natureza e você não está lá, só está fisicamente, sua alma está vinculada a um problema sério, vinculada a alguém que você odeia, alguém que você ama e você não está presente. Interessante isso. Então, nós temos que entender que, e você não ter paz. Exemplo, você está num lugar desse, sabendo que seu filho é dependente químico e está preso e corre risco de morrer de uma hora para outra se ele não pagar uma determinada de dinheiro que foi pedido para ele, entende? Então você vai estar lá, mas você não vai ter a paz, essa paz interior, né? Então ela tem que vir de dentro para fora, não de fora para dentro. Você pode ter o filho nessa condição e você consegue se você realmente aprender, né, a separar, a compreender cada coisa, que cada um colhe aquilo que plantou, enfim, colocar as coisas no seu devido lugar. E isso a gente aprende exatamente meditando.
Eu diria para você que meditar é arrumar a sua casa mental. Você não arruma o seu quarto quando você levanta? Pelo menos você tem o hábito, né? Forra a sua cama e arruma bonitinho, não tem que colocar cada coisa no seu lugar? A nossa mente é igualzinho. Você tem que colocar cada coisa no seu lugar. E isso você faz quando? Quando você está meditando. É a hora de você colocar cada coisa no seu lugar. E aí você arruma a sua mente como você arruma o seu quarto, como você arruma a sua casa, como você arruma a sua vida. Entende? E problemas mal resolvidos, né, situações conflitantes, eles geram o que Joana de Ângeles fala para nós de lixo mental. E esse lixo mental, ele vai se tornando cada vez mais intenso e deixando você asfixiado, deixando você agoniado. E aí você não sabe de onde vem essa agonia, de onde vem esse desespero. É do lixo que acumulou mentalmente. Do jeito que na sua cozinha se acumula lixo, né, todos os dias, restos de alimentos, sujeiras e etc., a nossa mente é igual, né? Por isso é fundamental. A meditação é a hora da limpeza, é a hora da faxina mental, de você tirar de dentro de você tudo aquilo que você sente que é tóxico para você, né? Mentalmente falando. Infelizmente, nossa medicina ela ainda está muito materialista e muito em cima da matéria. Então, ela analisa o corpo humano e não analisa a alma humana, os sentimentos humanos. E é por isso que ela está como está. Ela não consegue resolver quase nada. É um tapa-buraco. Ela não vai na origem, na causa do problema. Ela mexe apenas com a casca, porque o corpo nada mais é do que a casca, né, de uma árvore. A essência, a seiva bruta, a seiva que está sendo elaborada, que está sendo alimentando essa árvore, nem sequer é tocada. Assim nós estamos em relação à saúde mental, né? Lamentável. Sabemos apenas dar drogas, deixar o indivíduo grogue, deixar o indivíduo fora de si, né? E nós não estamos realmente oferecendo o que é necessário. Então, a meditação, ela vai ser essa organização do seu campo mental, da sua vida mental, tá certo? E aí, nesse momento em que você consegue colocar cada coisa no seu lugar, né, no seu campo mental, você vai sentir uma paz imensa, você vai sentir um bem-estar que não tem, observa só, medicamento, não tem nada igual, tá certo? É óbvio que nós não vamos dispensar a psicoterapia, o psicólogo dentro, ajudando a gente a organizar nossa mente, porque o psicólogo nada mais é do que um organizador do campo mental, nos ensinando a rever crenças que são castradoras, que são limitadoras, tá certo? Limitadoras. Então, é nesse momento que a gente aprende a lidar com algumas coisas que foram colocadas para nós como verdades e que são mentiras, né? Então, eu diria que, sem medo de errar, 99% de todos os nossos problemas que nós possuímos, eles só existem num lugar, na nossa cabeça, na nossa mente. Eles não são reais, são imaginários. Mas o nosso corpo não quer saber se é real ou imaginário, ele sente todo o reflexo de tudo que você sente, tá certo? Por isso a frase, né? Mente sã, corpo são. Alguns dizem que é de Sócrates, Sócrates fala que não é dele, alguém disse e vamos repetindo. Mente sã, corpo são. E a meditação é o tônico da alma, o remédio necessário para que a nossa mente fique sã. Porque eu não consigo entender uma mente que consiga equilíbrio sem meditação, né? Então, Márcio, na prática, como a gente faz meditação? Nós vamos aqui trabalhar hoje, né, sobre este assunto. Nós vamos ensinar algumas técnicas. Agora, é óbvio que técnicas existem várias, né? Existem várias técnicas de ensinar a cantar. Mano, é todo mundo que canta. Porque você tem que ter dedicação, você tem que ter perseverança, você tem que querer realmente, não é, isso para você. Aí você vai conseguir.
Então, é fundamental. Aqueles apressadinhos que quer assim, tudo muito rápido, aí realmente ele vai ter que, vai perder essa oportunidade, né? Então, nós vamos aqui hoje passar algumas dicas de meditação. Mas o mais importante é que você, a partir desse momento, desse programa, você comece a tirar um momento para você. Presta atenção, o dia tem 24 horas. A semana, você sabe quantas horas tem? 98 horas, não é isso? Cada hora tem 60 minutos. Então, você multiplica 98 por 24 e você vai ver, né? Por 60 e você vai ver que nós temos em torno aí de 10.080 minutos aproximadamente por dia. Você pode tirar desses 10.080 minutos, você poderia tirar 10 minutos para você, 15 minutos para você. Eu até diria que para você começar a meditação, eu preciso só 5 minutos. 5 minutos por dia. Aí depois você pode ir para 10, para 15, mas eu preciso só de 5 minutos. De 10.080 minutos, você pode tirar 5? Se você não pode, é melhor você parar de assistir o programa, vai sentar, vai fazer outra coisa. Porque senão eu vou ficar falando aqui e você não vai colocar em prática. E não vai resolver nada. Tá certo? Agora, se você quer realmente mudar de vida, vamos seguir essa orientação, tá certo? Um dos grandes homens, vários homens que passaram pela vida, todos os grandes homens tinham o hábito da meditação. Você vê, os grandes filósofos, Buda, né, que foi uma referência, né, nessa área de meditação, todos eles, de um modo geral, eles têm nos ensinado que nós precisamos ter esse momento de silenciar nossa alma, de parar, de desligar do mundo, tá certo? Então, nós vamos aprender exatamente a fazer isso, porque isso vai nos... Nesse momento em que a sua mente, que a gente desacelera e que a gente foca em nós mesmos, você vai fazer descobertas fantásticas. Eu começo a rir sozinho, eu tenho feito descobertas que você não está entendendo, só meditando. Porque quando você medita, você vai conectar com o seu eu superior, como nós já falamos. A nossa mente era dividida em 3 andares, em 3, eu falo 3 didaticamente falando, porque na verdade são milhões de divisões, mas eu vou só para a gente entender. Então nós temos o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Então meditar é entrar em conexão com o seu superconsciente e às vezes mergulhar no subconsciente, para ir buscar trauma, para ir buscar situações que estão te causando mal-estar, que se transformaram em lixo mental e você não percebeu. Essa hora é hora de tirar o lixo daqui, trazer para o consciente e eliminar essa ideia doentia que está te causando uma série de coisas, né? Porque a nossa mente é interessante. Quando você diz assim, fulano não gosta de mim, você colocou isso na cabeça, para tirar é muito difícil, porque você acha que não gosta e às vezes não é verdade, é mentira. Ela gosta do jeito dela, não do jeito que você acha que ela tem que gostar. Porque a gente acha que as pessoas têm que olhar o mundo com a nossa ótica e cada um tem a sua ótica própria, né? Então nós julgamos o mundo pela nossa ótica e aí a gente vai se equivocar muitas vezes. Então nós precisamos que a gente entenda isso e a gente coloque em prática isso que é tão simples, né? Muito simples. Tem gente que fala, nossa, mas isso aí, tão simples assim, vai mudar a minha vida? Vai mudar. Como o hábito da oração. A oração a gente acha que é uma coisa banal, né? Esses dias eu, conversando com uma paciente, eu falei, olha, a senhora precisa entender que eu tenho um medicamento para te oferecer, que é o melhor do mundo, e fui falando, mas quanto custa? O senhor pode me falar que eu vou dar um jeito de comprar, tal? Tem no Brasil? Eu falei, tem, e tal, deixei ela em suspensa, e no final falei, é a prática da oração. Eu falei, ai, não, orar? Meu Deus, isso não vale nada, não. Quer dizer, pelo amor de Deus, gente, que tristeza, né? Então, se você não consegue valorizar coisas simples e que são de capital importância na nossa vida, aí fica difícil, né? Porque orar é também meditar, é se conectar
entre aspas, Deus, que é uma força superior que está, né? Eu diria que as noures crísticas, né? É entrar em contato com o mundo crístico, com Deus, de um modo geral, né? Que não deixa de ser o seu superconsciente, que está conectado com Deus, né? Está conectado com a verdade, que liberta e não que aprisiona, né? Então, meditar é, acima de tudo, buscar a sua autolibertação. Eu acho isso fantástico. É você se libertar. E ainda é a chave do autoconhecimento. E Sócrates fala, conheça-te a ti mesmo. Se você não conhece você, fica difícil de você conhecer qualquer outra coisa fora. Porque você sabe tanta coisa do mundo externo e de você. O que você conhece, né? Então, a prática da meditação te leva ao autoconhecimento. É difícil você se autoconhecer sem meditar. Então, nós vamos continuar aqui, porque nós vamos ter uma entrevista maravilhosa com 2 jovens maravilhosos. E aí, não saia daí, permaneça conosco. Olá, eu sou a Gisele e trago a pergunta da Luciana, do bairro Jardim Vitória. Ela pergunta, Dr. Márcio, quanto tempo pode se meditar por dia? E pode haver excesso de meditação? Olha, sua pergunta é interessante. Quanto tempo nós podemos meditar por dia? O ideal era que meditássemos o dia inteiro, mas é óbvio que nós não temos ainda essa condição espiritual de ficarmos dentro desse quadro mental muito tempo. Mas eu diria que se você conseguir fazer pelo menos 5 minutos, tá certo? Por dia, a sua vida já vai modificar. Agora é óbvio, se você tivesse condição de fazer 5 minutos 3 vezes ao dia, melhor ainda, né? E não existe excesso de meditação de forma alguma, tá certo? Existe excesso de tudo, né? Mas de meditação não, porque a meditação ela não tem nenhum efeito tóxico, não tem nenhum efeito colateral, né? E ao contrário, ela só faz bem. Então você pode meditar o tempo que você quiser. Uma vez uma paciente minha disse, doutor, quando eu mando, dentro da minha orientação médica, eu mando o paciente orar e meditar, só para você ter ideia. Aí ela disse, doutor, mas eu já tive uma amiga minha que foi meditar muito e ficou louca. Você está entendendo? Eu digo, ela não ficou louca porque ela meditou muito. Ela ficou louca porque ela já tinha tendência a ficar louco. Porque meditação não leva ninguém à loucura. Pergunta da Elisângela Correia, do bairro Tijucal. Ela fala, nossa vida ela é feita cheia de conflitos, boletos para pagar, cheia de problemas para resolver. Como conseguir meditar diante de tantos problemas? Esse assunto é interessante, porque eu tinha acabado de comentar aqui, né, com os nossos amigos, a questão do foco, né? Nós temos que aprendermos a colocar a nossa mente aonde está o nosso coração, como disse Jesus, onde está o vosso coração está o vosso tesouro, né? Então nós temos que focar naquele momento e desligar. Então aprender essa técnica é fundamental, né? Então se você está meditando, naquele momento você não lembra de boleto, se vir a imagem do boleto, você deleta. Como você deleta você está olhando alguma coisa no computador, aparece ali uma coisa que você não quer. Então você deleta, tira isso fora e volta para o seu foco, volta para aquilo que você está, né? Porque realmente, quando você começa a meditar, é como se um turbilhão de coisas começasse a brotar dentro de você. E você tem que aprender a cortar tudo isso e focar naquilo. Aliás, isso é uma ciência que eu estou até fazendo um curso EAD na PUC do Paraná, né? Que é exatamente, o curso chama Psicologia Positiva, Mindfulness, que está relacionado com foco, né? Neurociência, psicologia positiva e mindfulness. Então nós temos que, esse foco é o que nós estamos aprendendo a lidar com ele. Por exemplo, você está comendo,
É hora de você comer, não é hora de você conversar, não é hora de você, sabe, fazer nada. É você prestar atenção no seu alimento. Você não tem noção de como esse alimento vai fazer bem para você. Aí você olha para a sua comida, imagina todos os nutrientes que ele tem, você coloca na boca, você mastiga e você sente o paladar. Você sente que o seu paladar é outro quando você está ligado na comida. Agora tem pessoas que ficam comendo, assistindo televisão, conversando, já não sabe nem quanto que comeu, e isso é péssimo. Você não sente o paladar da comida, você não sente o gosto. A hora que você está aqui, é a hora que você está aqui. Entendeu? Se você vai pegar um óculos, você vai pegar um objeto, sua mente tem que estar naquele objeto, ali. Não é você pegar. Você chega em casa com a chave, por exemplo, na mão, não sei se você reparou, vive perdendo chave, pode reparar isso. Por quê? Porque a hora que você põe a chave, você não olha onde você colocou. Você faz tudo no piloto automático, entendeu? Então, se você não tem um lugar fixo para pôr a sua chave, a hora que você pega a sua chave e vai colocar ela em cima da geladeira, você tem que olhar para a chave, estar na chave, ali, colocar ela em cima da geladeira, olhar a geladeira, olhar a chave, e aí você não vai esquecer que você colocou ela em cima da geladeira. Mas se você simplesmente conversando, colocar a chave ali, você não acha mais a chave e fica desesperado. Então nós precisamos ter foco naquilo que a gente faz, tá certo? Então temos que aprender a estar. Se você está no cinema, você está no cinema. Esquece tudo que ficou fora do cinema, tá certo? Então isso é importantíssimo. E aí as pessoas têm a mania de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí ele não faz nada bem feito. Nós precisamos ter foco. Isso é fundamental. Temos a participação da Luciana Maria de Alencar, do bairro Coab Nova, em Várzea Grande. E ela pergunta, por que a meditação é tão tediosa? Olha, eu vou ser sincero para você, ela é tediosa pelo nosso não hábito de meditar. Né? Existem pessoas que acham um tédio ficar assistindo o quê? Televisão, por exemplo. Eu acho horroroso, tedioso, tá certo? Então, como você não tem o hábito e a prática, você acha, e sua mente é acostumada a estar parecendo sabe, um beija-flor que não assenta, aí você acha que é tediosa, mas não é tediosa, é prazerosa. Entendeu? Então ela nunca é tediosa, tá? É para você que não tem o hábito. Então até para mim dizer isso é uma ofensa. Gente, então nós sugerimos alguns livros aí, né? Um dos livros é Pensamento e Vida, um livro maravilhoso de Emmanuel. Ele fala muito a importância do pensamento, a questão da prática da meditação, né? E eu sempre indico alguns livros, mas eu queria só lembrar uma coisa, que hoje se você colocar no Dr. Google, meditação, visão espírita, vai aparecer centenas de livros para você escolher qual você quer. São muitos, né? Então tá aí uma dica também importantíssima, né? Nós temos o livro Prece, esse livro é muito interessante. Na capa, tem Kardec na capa, eu lembro só assim, né? Da Federação Espírita Brasileira. Ele também ensina muito o hábito da meditação, ele fala sobre meditação, né? Temos o livro também Alcançando a Unidade com a Nossa Alma Superior, tá? Também é um livro que nós vamos indicar aqui, né? Que é muito interessante, que eu já ouvi falar, não li, mas eu vou ler. Gente, vamos aos nossos avisos. Um dos avisos é em relação ao Lar de Amparo Eurípides Barçanufo. Se você conhece alguém que está com depressão, ideia de suicídio, síndrome do pânico, doenças da alma de um modo geral, nós pedimos que você nos ajude, oriente essa pessoa, que existe uma casa, né, que a gente interna de amparo, não cobramos absolutamente nada, totalmente gratuito. Essa pessoa fica internada lá. Lá ela toma café da manhã, ela almoça, ela janta e ela recebe todo um tratamento diferenciado sem pagar absolutamente nada. Ela fica internada literalmente lá, tá certo? Então nos ajude a divulgar isso. Principalmente ideia de suicídio, tá? Encaminhe para nós. Aí tem o telefone que você pode ligar, tá certo? Nós estamos à disposição. O outro aviso é em relação ao nosso bazar. Nós temos um bazar chamado Bazar Mãe Menininha, em homenagem à Mãe Menininha do Canto A. Um bazar maravilhoso, e nós estamos pedindo doações. Você que tem roupa, calçado, né,
móveis que você não está utilizando, que está obstruindo sua casa, ligue para nós, nos ajude, doe, leve isso para nós, que a gente agradece aí a sua colaboração, tá certo? Chico fala uma frase que eu gosto muito, ele fala que o que está sobrando na nossa casa está faltando em alguma casa. Então, se tem coisa sobrando na sua casa, tire isso, que com certeza é dando que se recebe, você vai receber muito mais, né? O outro aviso é em relação ao Clube do Livro. Nós temos um Clube do Livro, onde com apenas R$30 você recebe um livro mensal, estimulando a leitura, estimulando o autoconhecimento, estimulando a nossa reforma íntima, enfim, vale a pena a gente investir em nós. Por apenas R$30 você recebe um livro mensal, sempre num valor superior. O outro é em relação à Escola de Estudos Espíritas, né? Nós temos uma escola onde nós estudamos gratuitamente. Então, as aulas já começaram, acontece todo sábado das 17h30 às 20h30. Vale a pena, gente. Esse ano nós não estamos tendo online o curso, apenas presencial. Então, se você puder participar, venha. Se você tem dificuldade de deslocar, nós temos só em Cuiabá mais de 20 escolas para você escolher qual bairro você quer, onde você quer participar dessa escola. Então, fica o convite aí para você. E temos também a reunião pública, né? Na terça-feira que você vai, assiste a palestra, ouve a palestra, toma o passe, né? E temos a segunda-feira, que é a triagem fraterna, onde a gente recebe pessoas com problemas dos mais diversos, para falar do seu problema e começar um tratamento espiritual totalmente gratuito. Gente, temos aqui a grata satisfação de receber aqui Catarine, Cate, né? E Gabriel, que vai estar com a gente falando um pouquinho sobre esse tema, mas não é por acaso, porque na verdade eles têm o hábito, a prática, né, da meditação. Então eles estão aqui exatamente por isso e nós queremos agradecer muito a presença de vocês. Muito obrigado. Né? A gente agradece. Sejam bem-vindos a esse programa e fiquemos à vontade para a gente falar, né? Catarina, o que você falaria assim para alguém que está lá na sua casa e o que você me diz sobre a meditação assim, o que isso na sua vida mudou, o que você acha que existe uma diferença da Catarine antes da meditação e depois, o que você achou que melhorou em você? Mudou tudo e faz total sentido na minha vida trazer essa prática todos os dias, rotineiramente, mesmo que todos os dias, às vezes, a vida é corrida, a gente não consiga cumprir com o que eu proponho dos minutinhos ali, eu tiro períodos dentro da minha rotina para me conectar, porque a meditação é tudo que o Dr. Márcio falou e mais um pouco, né? A nossa conexão com Deus, com o nosso eu interior e a gente conseguir ter esse esvaziamento da nossa cabeça, porque a vida, ela cobra muito e hoje a gente tem muita informação, né? Celular, é televisão, e a gente acaba ficando sob a influência disso. Então, se a gente não tira o nosso momentinho para estar dentro da gente, se conectar, a gente pira. Então, para mim faz total diferença e por isso que eu amo e gosto de ensinar isso para as pessoas. A Catarina falou uma coisa super interessante, porque senão a gente pira. Tem muita gente pirando, né? Tem muita gente ficando louco, desequilibrado, porque esse momento ele é crucial para o equilíbrio, né, Catarina? É fundamental para que você consiga esse equilíbrio, né? Que as pessoas perdem o equilíbrio, a gente percebe, né? E você, Gabriel, na sua vida, o que você achou que a meditação fez? Qual foi a repercussão assim com você também? Para mim também foi fantástico, porque quando eu era bem jovem, eu fui diagnosticado com dislexia. E eu comecei a introduzir as práticas de meditação, mais o acompanhamento da psicóloga e psicopedagoga, e os resultados foram incríveis. Mudou profundamente o quadro diagnóstico da dislexia e eu consegui hoje já escrever tranquilamente, ler tranquilamente. Foi até algo surpreendente que na nota do Enem tirou uma nota muito alta em redação. Então foi uma surpresa para os médicos, alinhando a meditação com a medicina tradicional. Que bacana, hein, Gabriel? E olha, gente, o Gabriel fez me lembrar uma coisa. O que nós temos hoje de TDAH, né? O que nós temos hoje de autista, o que nós temos hoje, né, de pessoas com uma série de disfunção, né, não só na fala, como você tinha, né, dislalia, e várias outras, e que a meditação é realmente o tratamento fundamental. Né? É verdade, é verdade. E muda muito, muda até a nossa forma de raciocinar também.
Interessante. E a gente olha para você, a gente percebe essa energia de mais suavidade, de mais lentidão, né? As pessoas são assim, até, não sei se você reparou, que eles ficam assim, ó, parecendo... né? Isso é terrível, é uma sensação assim de que vai acontecer uma desgraça de repente, eles ficam assim, angustiados, né? E a pessoa que tem a prática da meditação, você vê ela mais serena, você vê ela mais tranquila, né? Márcio? E apreciando. Apreciando o presente. Exatamente. Porque até esse nome é interessante, né? É um presente que recebemos a cada momento de estarmos no presente. Mas é só para aqueles que sabem apreciar esse momento. Porque quando ficamos olhando muito para o passado, estamos presos. Para o futuro, presos também. Voltando no momento de agora, nós podemos abrir esse presente. Exatamente. E nós vivemos, né, Gabriel, com muito mais leveza, com muito mais tranquilidade, porque o passado acaba pesando muito, o futuro mais ainda, porque ele é imaginário, nem existe, né? E nós já criamos os dramas e criamos todos os sentimentos, né? E às vezes, Gabriel, a pessoa acha que meditação é coisa de rico. Olha que coisa interessante, né? É de gente rica. Ah, eu sou pobre. Mas, gente, o pobre é que tem que meditar. Entendeu? Teoricamente, o rico não tem motivo para ficar meditando, entendeu? Gente, isso aqui, meditação, é algo acessível a qualquer um de nós. É ou não é? A todos. É. Quanto paga para meditar? Né? A primeira pergunta, quanto custa uma meditação? Vamos ver aí, né? Quer dizer, quanto custa? Vocês acham que em dinheiro vale quanto? Ué, quanto vale 5 minutos seu de trabalho? Então, né? 5 minutos que você tira, não custa nada, é acessível a qualquer um, rico, pobre, branco, negro, independente de qualquer coisa, é ou não é? É algo tão acessível, né? E as pessoas não fazem porque ignoram, né? E não sabem a eficácia, o benefício que isso traz, né? O calmante que é para o paciente, né? Às vezes o paciente entra no meu consultório agitadíssimo, sabe? Você olha no olho dele. Então eu começo a conversar com ele, digo, relaxa, fica tranquilo. Aí ele já começa a ficar mais calmo, né? Então eu acho que isso é muito importante. E tem pessoas que às vezes você está conversando comigo e dizem, nossa, mas quando eu converso com o senhor eu sinto uma paz que eu não sei explicar, entendeu? Mas é por causa da vibração, né? Porque a meditação, ela faz você vibrar numa frequência mais alta e mais suave. Essa que é a diferença, né? E a não meditação, né, faz a gente ter essa mente acelerada aí nesse desespero. E aí o que as pessoas fazem para compensar isso que eu percebo? Eles querem conseguir essa paz, esse relaxamento usando droga. Aí vai para maconha, porque a maconha me relaxa. Eu digo, o que me relaxa é meditar. Eu não gasto um centavo. Quem compra maconha tem que pagar. Eu vou tomar Rivotril que eu fico bem. Legal, você está pagando também e se dopando, se lascando. Quando eu tomo diazepam, eu fico bem zen. Lógico, mas é droga. Droga é droga. A meditação não tem efeito colateral. Essas drogas todas, com o passar dos anos, como ela desacelera totalmente o processo também das sinapses neurológicas, ela leva você à demência mental, leva você a Alzheimer e tantas outras doenças que a gente tem visto por aí, né? É que as pessoas buscam sentir alguma coisa, né? E aí, nesse processo de imediatismo, de querer tudo para agora, aí vai beber, ou desconta até em comida, assim, até tem o grau de descontar em droga, em remédio, mas tem coisas, né? Em VTV demais. E a meditação, da mesma forma que essas coisas externas vão liberar também sentimentos na gente, a meditação também. Aí tem toda a questão hormonal que o senhor sabe explicar para a gente maravilhosamente bem, porque é um médico, mas assim, libera serotonina, dopamina, melatonina, e a meditação faz isso internamente, só que a gente precisa silenciar para a gente poder usufruir de tudo isso. E como você falou, a meditação é de graça, a gente oferece as meditações de forma gratuita e a gente quer disseminar a mensagem da meditação, da pessoa se conectar
para cada vez mais pessoas em Cuiabá, no Brasil e no mundo, porque é uma coisa que tem um efeito assim, todo mundo que começa a meditar, insere a prática numa rotina, com comprometimento, é uma escolha, é uma prioridade que a gente tem que fazer com a nossa vida diariamente, para a gente virar uma chavinha e conseguir usufruir. E aí a gente para de buscar lá fora, a gente busca aqui dentro. Aqui que a chavinha vira e aqui que as respostas vão vir para a gente, né? Grande verdade, né, Gabriela? Desculpa, Cate, né, Catarina? Então, gente, observa só, a Catarina falou uma coisa muito importante, né? Que é essa paz interior, essa felicidade que a gente busca externa e ela está interna. Acessível, fácil, né? Mas de graça, né? Mas essa mania de querer tudo muito fácil, muito rápido, né? Faz com que as pessoas não busquem essa prática, porque ela precisa de você parar, né? De você olhar para dentro, de você serenar o coração, né? E hoje uma das coisas que as pessoas mais sentem falta é de paz, né? E paz, ela é interior, né? Ela não vem de fora, ela está dentro, né? Então eu acho muito importante a gente pensar nisso. E aí, Gabriel? É verdade. E além disso, como o senhor estava falando do campo mental, que estamos numa sociedade agora, vivendo em um mundo de provas e expiações, uma sociedade que vive mais do que nunca transtornos de ansiedade, nós precisamos entender também que quando nós buscamos meditar, é para acalmar também o pensamento, mas a energia que produz, a energia que o pensamento produz. Porque por dia nós temos 64 mil pensamentos. Se a gente pensar ontem, quantos pensamentos ontem foram bons, quantos pensamentos não foram, quantos foram para o nosso crescimento, fortalecimento, evolução física, espiritual, em todos os níveis, e quantos não. Às vezes a balança está mais tendente ao negativo. E isso não some, fica no que estávamos falando agora, do campo vibracional que está ao redor de nós. E a grande história é que Deus, o Ser Supremo, a totalidade, está o tempo todo falando para a gente, não vai para lá, faz isso, não faz aquilo. Mas como o nosso campo está cheio dessas impregnações negativas, dessas emoções negativas, pensamentos negativos, não conseguimos identificar, ler essa vibração, esse código vibracional que é emanado da fonte criadora. E a gente acaba se distanciando cada vez mais do nosso propósito, da nossa consciência e da nossa luz interior. Bacana, isso mesmo, né? Então, gente, olha, as colocações do Gabriel fantásticas, né, gente, na área do pensamento, né? Porque pensamento é vida, é energia. Então, baseado nos nossos pensamentos é a nossa vida, né? Então, ele lembrou muito bem que muitas vezes Deus quer falar conosco, mas nós não temos tempo de escutar Deus, porque nós estamos escutando tanto barulho fora, porque Deus vai falar dentro, Ele não vai falar fora. Tem uma frase de Santa Teresinha que diz assim, quando nós oramos, nós falamos com Deus, e quando nós meditamos, nós escutamos Deus, escutamos o Senhor. É lindo. Então, meditar também é escutar. Com certeza, né? Santa Teresinha está coberta de razão, né? Porque, às vezes, eu dizia assim, gente, eu converso com Deus, sabia? Aí a pessoa diz, mas que absurdo, quem você acha que é para conversar com Deus? Eu sou filho dele. Se o filho não puder conversar com o pai, eu não estou entendendo. Qual que é o problema? É porque você é um pecador. Jesus diz, não vim para os sãos, vim para os doentes, então sou eu mesmo, que ele quer conversar comigo, né? E você falou Santa Teresinha falou uma grande verdade, porque eu converso com Deus quando eu estou meditando. Porque meditar é escutar a voz de Deus, é escutar a voz interior, que é a conexão do seu eu superior com Deus, né? Então você ouve Deus, né? E para isso precisa de uma dedicação, que é só o quê? Parar, só meditar por alguns segundos, mas precisa fazer constantemente para começar a escutar os sussurros, porque Deus fala baixinho e nossos pensamentos às vezes estão tão altos que não conseguimos escutar os sussurros da criação. E eu criei um hábito, eu gosto muito, nas minhas práticas de meditação, eu procuro sempre um jardim, né, onde tem pássaro, porque quando eu vejo um pássaro, eu lembro, eu não sei, eu me conecto muito com Deus nessa hora. É como se aquele pássaro fosse Deus. Aí eu olho para ele e digo, eu amo você, Deus, você é o cara, entendeu? Então eu acho muito interessante, porque dizer para Deus que eu amo, isso é muito importante para mim.
Você está entendendo? Porque eu sinto que ele me ama também, né? Então há uma troca de energia. Então é muito importante. E conectado com isso que você falou, existem duas frases de dois pensadores muito interessantes que falam sobre a natureza. O mestre Shoko Okusui diz que a natureza é a arquitetura de Deus. E Joana de Ângeles diz que as naturezas, especialmente as flores, é a assinatura de Deus. Então, quando nós apreciamos um animal, uma planta, qualquer tipo de natureza, estamos conectando com a criação. Se a gente parar nessa sala, o que é feito? Tudo é feito pelo pensamento do homem, esse material, aquele outro material. A única coisa puramente somos nós e as plantas. Então, essa conexão no hábito da meditação é a oportunidade de escutar essa voz, né, que está, vamos dizer assim, sufocada, sem condição de falar, porque a gente fala tanto, né? Outra coisa é parar de falar, né? Mas por que vocês não param? Agora nós estamos no programa, não tem como parar. Mas observa, as pessoas não param de falar, repara, para de falar, não é? E eu diria, sem medo de errar, Gabriel, que 90% dos nossos problemas está relacionado com a nossa fala, entendeu? Menino, cala, né? Tem até uma frase que é muito interessante, que fala assim, os sábios calam, os tolos falam. Quanto mais barulho, menos bagagem. Quanto mais bagagem, menos barulho, menos fala, né? Vamos aprender a silenciar, porque muitas vezes os grandes conflitos que nós temos nos nossos lares é em função da nossa fala. A gente acaba falando o que não deve, porque quem fala demais, tem uma frase daí que fala, né? Quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Então, a pessoa falando demais, ela vai, às vezes, falar o que não deve, depois se arrepende. E aí, se arrependendo, fica mais difícil, né? Porque uma fala dita, recolher essa fala é impossível. Quanto mais você tenta corrigir, pior fica, não é? E me lembrou uma passagem também de Chico Xavier. Em determinado momento, algum espírito apareceu para ele, se eu não me engano, a memória, foi a mãe dele, e falou sobre a água da paz, que ele precisava pegar essa água e deixar na boca. Ele achou que tinha alguma propriedade especial, que tinha algum fluido, quando, na verdade, depois de algum tempo, ela revelou que é apenas o hábito de deixar a água parada na boca e não falar, que isso traz a verdadeira paz. Ficar com a boca fechada. E o legal da meditação é que, além dela promover esse silêncio interno, essa conexão, ela vai trazer esse grau, esse refinamento de uma inteligência emocional. Então, assim, você está num estado de paz, de conexão tão profundo com você, que fulano vai despejar alguma coisa que não seja legal, e você vai entender, ele é um filho de Deus, ele também está num caminho do aprendizado. E aí você começa a se distanciar e não começa a pegar tudo que é do outro para você. E aí a vida fica mais leve, porque aí você não leva tudo como uma ofensa, não leva tudo como um xingamento. Você entende que a pessoa está no processo dela e que ela está crescendo e que ela também é um filho de Deus. Então a meditação coloca a gente nesse lugar do nosso limite, da nossa responsabilidade, do nosso silêncio interno. Então a gente acaba não se misturando tanto com o que o outro está emanando, está vibrando, e a gente entende e acolhe aquilo que ele está passando e acolhe o nosso momento também. A gente aprende a respeitar, né? O momento do outro, né? Então isso é muito importante, né? Essa lembrança sua da gente estar aprendendo, e você falou uma palavra-chave. A meditação para a inteligência emocional, eu acho que é fundamental, não é? Porque com ela você acaba aprendendo uma coisa que chama educação mental, né? Então, isso é muito importante. Não sei se vocês já viram na internet, tem a higiene do sono. Tem pessoas que têm grande dificuldade para dormir, né? E eu tive uma paciente que ela já não dormia com droga nenhuma. Ela estava tão dependente química, né? Porque você sabe que o dependente químico, ele começa usando uma dosinha e aí ele sente um grande prazer, aí ele vai aumentando a dose para sentir o mesmo prazer. Chega uma hora que ele faz overdose, morre e não sente o prazer. É o caso dessa paciente. Ela já estava tomando 10 comprimidos para tentar dormir e não conseguia dormir, de maneira nenhuma, né? Então, quando ela me procura, ela diz, doutor, eu estou aqui, eu sou um caso quase perdido, porque eu não sei o que eu vou fazer para dormir. Só se for sob anestesia, porque a situação minha é grave. Ela explicou. E eu falei para ela, olha, você precisa... E eu vi que ela era muito acelerada, sabe? Acelerada. Tudo dela é para ontem e aquela loucura.
E eu falei, você precisa aprender a parar um pouco e a meditar. A meditação é fundamental para você dormir. Ah, o senhor está brincando comigo. Eu falei, não estou não. Estou não. Você precisa aprender. E aí ela começou a colocar em prática a meditação. Óbvio que eu não tirei a medicação dela, mas entrei com medicamentos mais naturais, como melatonina, né? E a laborterapia. E aí ela dormiu, que é uma beleza, sabia? Ela conseguiu dormir. Então a meditação, ela é um dos calmantes que eu conheço mais importante, né, para o ser, entende? Então tá aí outra utilidade da meditação, né? E a laborterapia é o trabalho, porque ela não fazia nenhuma atividade física, entendeu? Nada. Porque é muito rica e ela ficava só sentada o tempo inteiro dando ordem, você entendeu? E aí eu falei, não, você precisa fazer trabalho braçal. Ah, você quer que eu vou limpar a casa? Eu falei, não sei, a senhora limpa a casa, cata lixo, faz qualquer coisa, mas a senhora precisa trabalhar. Laborterapia, vai cavar buraco, se mexer, ou então vai para a academia, rala, entendeu? Na academia, vamos fazer atividade física. Ela começou a fazer limpeza, a cuidar de jardim, diz que dispensou o jardineiro e tal, e ela, quando chegava à noite, ela estava morta. E aí, mais a meditação, ela começou a dormir bem melhor, se encontrou, né? E usava um monte de droga, dependente química, porque o que tem de dependente químico na nossa sociedade, de drogas lícitas e ilícitas, é um monte. E tudo porque ele quer, de alguma maneira, se desligar, desacelerar, sendo que a meditação faz isso, gente. Eu gosto muito de comparar o processo da meditação com a academia. Porque da mesma forma que a gente vai lá, a gente não vai construir um músculo do dia para a noite, a gente tem que ficar lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, dieta, aí talvez uma suplementação, comer bonitinho, evitar comer, né, porcaria, coisas que não são saudáveis. A meditação é da mesma forma, a gente vai inserindo minutinho a minutinho, da mesma forma que a academia vai trabalhar o nosso corpo, né? Nosso corpo aqui de carne e osso, para que a gente tenha mais saúde, mais vitalidade. Da mesma forma que a gente toma banho para higienizar o nosso corpo, escova os dentes, a meditação ela promove o mesmo efeito. Ela vai fazer essa higiene mental, energética, e todo dia que a gente medita 1 minuto, 1 minuto e meio, 2, 3, 4, 5, até você chegar num tempo ali legal de meditação, isso vai construindo um corpo de energia, um corpo emocional, um corpo mental qualificado, forte, para que você tenha, né, essa consciência dessa inteligência emocional, uma inteligência espiritual, e aí a sua vida fica muito mais leve. Bacana, adorei a comparação. E você sabe que quando eu estou na academia, eu queria colocar uns cartazes dizendo assim, não adianta hipertrofiar os músculos e a mente está cada vez mais hipotrófica, cada vez pequena, né? Nós tínhamos que ter exercícios mentais que pudessem hipertrofiar a nossa mente, que pudesse expandir a nossa mente, né? E a meditação é fundamental, né? Aí, óbvio, entra a oração, a leitura, né? A observação, né? Outra coisa que eu gosto muito da meditação e que eu utilizo, e que às vezes a pessoa não utiliza, é a visualização. Olha que interessante, né? Você fecha os olhos e visualiza um lugar muito calmo, muito tranquilo, e você andando por esse lugar, assim, um lugar que você ama, que te passa paz. É interessante, né? A visualização, ela facilita muito a nossa meditação, né? Porque às vezes, como você tem dificuldade de parar de pensar, de desacelerar, faz isso, começa com a visualização, né? E é interessante porque quando eu ponho alguns pacientes meus para fazer visualização, eles começam a sentir assim uma paz, você vê no rosto deles aquele semblante de alegria, sabe? Interessante. Então, a nossa mente nos leva aonde a gente quer, né? E nos dá a paz que a gente necessita. Então, a visualização porque na sequência eu diria o seguinte, você pensa, depois você visualiza, aí você sente. Então, são 3 etapas fundamentais, né? E quando você sente, é extraordinário. Aí é a sensação, né? Então, primeiro pensa, depois visualiza e depois sente. Aí você entra consegue completar o sistema, né? Se você sente alegria, bem-estar, né? Esse bem-estar chega até você. Então você tem que sentir, mas para isso você tem que pensar,
em algo que te traga isso, né? E você tem que visualizar, se visualizar e depois sentir. Interessante essas fases, né? Muito. Na meditação, né? E nós acabamos não ensinando o pessoal a meditar, né? Mas não tem problema, tá certo? Existem muitas práticas de meditação na internet, que você pode olhar e você vai ver a que você tem mais facilidade, né? E você falou uma coisa muito interessante, 1 minuto, né? Começa com 1 minuto, eu já fui exagerado com 5, né? Mas tá aí, eu gostei da sua dica, 1 minuto apenas, tá certo? Medite por 1 minuto. O que é meditar 1 minuto? Tenta 1 minuto se desligar do mundo, desligar de tudo e tentar escutar o que a sua alma está falando para você. Né? O que você, quando eu falo sua alma, é o seu eu superior. O que ele tem para te falar? E a sua meditação pode ser igual o Dr. Márcio falou, um momento na natureza, uma oração, mas o legal é que você se retire do lugar que está bagunçado, ou que tem criança correndo, gritando, cachorro latindo, e vai para um cantinho só seu, um cômodo que seja calminho, um cantinho do seu jardim, ou vai até num parque, a gente tem vários parques na cidade que você consegue tirar um momentinho, vai ali, aprecia a graminha, aprecia o céu, olhar para o céu é um estado de meditação muito importante, ou fazer uma leitura, assim, um momento só seu. E aí você vai criando esse momento de silêncio, até que quando você vê, você só está apreciando o seu momento de solidão, de solitude, em silêncio, e vai alcançar esse calorzinho aqui dentro, e você sabe que você se conectou com você e com Deus. Então, Catarine e Gabriel, quero agradecer a presença de vocês. E eu sei que vocês têm um espaço, então, né, que vocês oferecem para isso. Pode falar um pouquinho para nós, assim, onde é, como que a gente faz para, né, onde vocês ensinam a meditar, né, e fala um pouquinho para nós. Bom, nós que agradecemos, muita alegria estar aqui com vocês, uma conversa tão boa. E nós oferecemos a meditação de forma gratuita, abertas a todas as pessoas, terças-feiras e quintas-feiras, às 19h30 da noite. O espaço é no bairro Santa Rosa, atrás do Shopping Estação. Vai ser uma alegria imensa receber vocês, porque lá, além de meditarmos, a gente vai aprender como meditar. Quais são algumas práticas básicas e como nós podemos levar isso para o nosso dia a dia, assim tendo uma vida mais leve, em paz e conectada com nossa alegria. Bacana, Gabriel. E qual o telefone de vocês para contato, se eles quiserem ligar, para ir lá conhecer, aprender a meditar? Gente, o telefone deles está aí, ó. A Gisele colocou, está aí aparecendo para vocês o telefone que vocês entram em contato para ter informação. Pode dar um oizinho lá que a gente envia a localização, a programação, e a gente também tem meditação online para quem não consegue se deslocar até o Instituto, toda quarta, 6h30 da manhã e 7h30 da noite, horário daqui de Cuiabá. Aí você pode fazer, divulgar para os seus amigos de fora do Brasil também. Todo mundo pode participar, tá bom? E é guiada, gratuita. Então, Kátia, eu nunca meditei, não sei meditar, não se preocupa. É só chegar lá de coração aberto, do jeito que você tiver, pós-trabalho, pós-academia. O que vale é a gente estar com o coração para receber as energias que a gente vai receber ali na meditação, tá bom? A gente espera todo mundo. Bacana, então eu agradeço vocês aí, né? Estamos chegando em mais um final de programa, onde nós queremos agradecer você pela audiência, pela oportunidade e convidá-los para fazermos a fluidificação das nossas águas. Então vamos lá. Deus de amor e bondade, coloque nessas águas não só o medicamento que cura o nosso corpo, mas acima de tudo nos traz o alimento da alma. Que o teu amor, Senhor, possa transformar essa água, nos trazendo paz, equilíbrio e, acima de tudo, esperança. Obrigado, Senhor, que assim seja. Gente, então, muito obrigado e até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Todo trabalho é bem-vindo, as mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar.